Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me assistindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. Hoje vamos dar continuidade às nossas mensagens sobre esgotamento espiritual. Na mensagem passada, do domingo passado, nós falamos da morte na panela. Hoje nós falaremos sobre a falsa religião. A palavra de Deus nos diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Certa vez, quando eu estava morando em Portugal, num domingo de manhã, era mais ou menos umas 5 da manhã, 5 e meia da manhã, eu recebi uma mensagem de uma mulher pedindo para que eu ajudasse ela a socorrer o seu esposo que estava tentando pular o rio Sado para se suicidar. E nesta época eu alugava o quarto de uma irmã e a gente tinha o hábito de ir para a escola bíblica dominical todo domingo. Todo domingo nós íamos para a escola bíblica dominical. E esse domingo não foi diferente. Eu fiquei preocupada, eu orei, pensei, eu vou lá na escola bíblica e depois eu vou lá conversar com o irmão. Mais tarde, assim, antes da escola bíblica, ela mandou outra mensagem desesperada, chorando, e depois ela me liga e passa o telefone para ele, e ele fala comigo, começa a chorar e fala: irmã, se você não vier aqui eu vou pular. Aí eu falei, agora eu vou ter que ir lá primeiro. E como a minha amiga que nos ia buscar, a mim e a pessoa com quem eu morava, de carro, eu pensei, não, ela tá de carro, ela vai me levar lá, eu converso com ele, tiro ele de lá e a gente vai para a escola bíblica. Só que essa pessoa com quem eu morava, que eu alugava o quarto, ela era extremamente religiosa. Pensa numa pessoa devocional, assim, que todos os devocionais lia religiosamente as escrituras, lê religiosamente os devocionais. E eu falei para elas, vamos lá, para que você possa me ajudar a falar com esse moço. Para minha surpresa, ela disse o seguinte: eu não vou porque eu nunca faltei uma escola bíblica dominical e não será hoje. Não será hoje que eu irei faltar. Eu olhei assim espantada, eu falei, mas ele está tentando se suicidar. Ela falou, eu não vou. Nem para oferecer a me levar lá. Eu falei, então me deixa lá. Não, a gente não pode chegar atrasada. Irmãos, eu desci a pé até o Rio Sado. E essa pessoa, mais a dona do carro, foi para a escola bíblica dominical. Tranquila e calma. Porque ela estava fazendo a obra do Senhor. Eu só sei que eu fui para lá indignada, chorei de raiva, de frustração, revoltada, porque como uma pessoa acredita que frequentar a escola bíblica dominical é mais importante do que livrar uma alma da morte, né? Resumindo, a gente foi lá, conversou com ele, mas a esposa, a filha, e conseguimos tirar ele lá do lugar onde ele estava tentando pular. Com muito custo, irmão, foi umas 3, 4 horas tentando, mas graças a Deus, para a glória do Senhor, nós conseguimos. Então, a nossa leitura de hoje é para falar sobre a religião, né? A religiosidade. A verdadeira religião, como nos diz Tiago, no capítulo 1, versículo 21, é a religião que Deus aceita, é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não nos deixarmos corromper pelo mundo. Irmãos, nem no mundo, se uma pessoa tivesse ligado para um amigo mundano e falado assim, vou me matar agora, eu preciso falar com você, essa pessoa não largaria esse amigo, mas a irmã largou. Me faz lembrar também da história do samaritano. Passou o sumo sacerdote, o levita, e deixou a pessoa lá morrer. Isso é religiosidade, irmão. Isso é dar valor mais ao exercício da religião do que ao exercício da espiritualidade, que seria, no caso, socorrer aquele irmão. Cristo, irmão, é importante que nós venhamos perceber. Cristo não veio
renovar, revolucionar uma religião. Jesus nasceu dentro do judaísmo. Ele não veio fazer uma reforma no judaísmo. Ele veio restaurar a relação do homem com Deus. E hoje nós, enquanto igreja do Senhor, nós estamos muito mais preocupados com o serviço da igreja, com o ato de ir para a congregação, do que com o ato de relacionarmos uns com os outros. Isso é triste, irmão, isso é muito grave, né? Tiago ainda fala lá no primeiro capítulo ainda, antes do 27, ele diz o seguinte: mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Então, uma pessoa, irmão, que ela traz em si o sentimento de religião e não de relacionamento, ela está dando vazão ainda à falta de transformação dentro dela. Ela ainda não está sendo regenerada pela palavra de Deus. Ela está se preocupando porque ela não vai faltar uma escola bíblica dominical, porque o pastor não pode saber que ela faltou, porque o irmão tem que aplaudir ela, porque ela nunca faltou uma escola bíblica dominical. Isso é grave, irmão, isso é triste. Aí você vai falar para mim assim: mas pastora, você está contra ela ir para a escola bíblica dominical? Não, irmão, não estou contra. Não, aqui não é o ponto, não é ir ou deixar de ir à escola bíblica dominical. É escolher entre a vida humana e o ato religioso. Deixar de lado uma vida para mostrar para as pessoas que é uma boa serva de Deus, porque nunca faltou a escola bíblica dominical. Isso é idolatria. Quando nós nos deixamos transformar por Jesus Cristo, nós começamos a perceber quem é o mundo de verdade. Nós conseguimos perceber que essas ações não alegram o coração de Deus. Nós devemos saber disso. Isso é coisa do mundo, é deixar-se corromper pelo mundo. A Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente segundo a palavra de Deus. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e não se deixar corromper pelo mundo. Essas duas pessoas se deixaram corromper pelo mundo, porque aquela pessoa estava necessitada, estava lá tentando tirar sua própria vida e eles preferiram assistir a escola bíblica. Se nós formos analisar as palavras de Tiago, as palavras que ele usa para falar da palavra cobiça, né? Nós vamos ver o quê? Que a palavra cobiça está geralmente associada a todas as coisas más deste mundo, né? Contudo, na realidade, né, a palavra cobiça aqui, ela significa desejo, paixão, anseio pelas coisas do mundo, anseio da nossa carne. Nesse caso, nessa história, de mostrar para o mundo que nós somos bons, que nós somos espirituais, quando na realidade são religiosos. O âmago da nossa cobiça, da nossa tentação, são os nossos desejos ainda que não foram transformados pela palavra de Deus. São os nossos desejos, as nossas tentações que estão lá no profundo do nosso coração. E Tiago nos fala que isso é pecado. Então, veja, eu largar uma pessoa que está ali prestes a morrer sem Jesus e provavelmente vai para o inferno, largo essa pessoa lá e vou para a igreja, isso é pecado. A Bíblia nos fala, se nós podemos fazer o bem e nós não fazemos, nós pecamos. Então, isso é pecado. Entenda, irmão, só se torna pecado se esse desejo, né, que nós temos no coração de agradar os outros, mostrar que nós somos espirituais, ele for concebido, ou seja, nascer. Se a gente colocar em prática, quando nós colocamos em prática, quando nós tomamos a decisão de praticar aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós erramos o alvo, isso é armadilha, ou seja, pecado, e com deliberação de pecar. Não somos inocentes. Ah, mas pastor, eu não conhecia essa parte das escrituras. Você não é inocente, porque a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se você sabe disso e tem parte das escrituras que você não se lembra, você é responsável disso.
Não é pecado, irmãos, que eu e você, num momento como esse, experimentarmos uma reação negativa, de frustração e falar, nossa, esse irmão vai querer se matar logo agora, no meio de eu ir na minha escola dominical, ou de repente você é o professor, eu preparei a lição. Não é pecado que nós venhamos sentir esse tipo de sentimento. O que é pecado é a gente colocar em prática. Experimentar a reação emocional negativa não é pecado. Somente é pecado quando nós colocamos em prática, ferimos a santidade de Deus e nutrimos a nossa vida com aquilo que é do mundo, ou seja, nos deixando corromper pelo mundo. Precisamos entender, irmãos, que nós não recebemos o corpo ressurreto de Jesus Cristo quando nós aceitamos o Senhor. Lembra que eu falei que a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós ganhamos a salvação porque ela é de graça. Mas o processo da libertação, de conhecer e prosseguir conhecer o Senhor, para evitarmos nos corromper pelo mundo, como eu acabei de dizer, é um processo. E para que nós venhamos vencer nesse processo, precisamos conhecer, estudar as Escrituras Sagradas. Sem isso, irmão, nós continuaremos o quê? Com os nossos apetites carnais. Continuaremos a manter todas aquelas imundícias do mundo nos controlando, ainda que nós estejamos levando o nosso corpo físico para a igreja, o nosso corpo espiritual permanece no lamaçal do pecado. Se não aprendemos as Escrituras, se não estudarmos as Escrituras, o nosso corpo ainda vai sentir fome, sede das coisas do mundo. O nosso corpo vai sentir tudo que é vontade pecaminosa. E nós muitas vezes não vamos ter condição de refrear esse desejo, essa fome pelo pecado. Por quê? Porque não temos conhecimento de Deus para frear os nossos impulsos. A palavra do Senhor nos diz que os frutos do Espírito, um deles é domínio próprio. Mas como você vai ter domínio próprio se você não conhece as Escrituras? Como é que você se domina no mundo espiritual? Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor nosso Deus. Assim como um drogado, irmãos, quando ele começa a se drogar, né? E ele decide largar as drogas. Se ele não faz uma limpeza no seu organismo, na sua psique, ele vai sentir falta das drogas. Ele vai entrar em abstinência pela droga. Assim somos nós. Quando nós aceitamos Jesus, vamos largar o mundo, vamos para o Senhor Jesus. Se a gente não fizer uma limpeza, nós teremos abstinência do mundo. Teremos abstinência pelo pecado. Por isso, muitos não se firmam na congregação e logo se desviam. Por quê? Porque se alimentaram de maneira equivocada ou pior, não se alimentaram de forma alguma das Escrituras. Não adianta, irmãos, a gente ter a crença inadequada de que se eu aceitei Jesus agora, o Senhor transforma a minha vida e eu não preciso de processo de libertação. Existem muitos cristãos na congregação que usam esse tipo de máscara, a máscara do fingimento, fingindo que não experimentam reações da vida passada. Por quê? Porque não quer passar pelo processo da libertação e de cura, porque é doloroso, não quer olhar para o passado, pelos traumas da vida, pelos erros que muitas vezes graves que cometeram lá e trazer de novo à tona, porque agora está vestindo uma roupa de santidade e usando uma máscara de religião. Máscara essa que não vai te impedir de estar frente a frente com o Senhor naquele grande dia sem ela. E suas vestes, como estará? Estará brancas como a alva, lavada no sangue do Cordeiro? Ou você vai continuar fingindo que não precisa passar pelo processo de libertação? Essas pessoas, irmãos, que acreditam que aceitou Jesus e não precisa passar por um processo de transformação, de libertação, de renovação da mente, segundo a palavra de Deus, essas pessoas são as mais propícias a se queimarem primeiramente no quesito espiritual. Por quê? Porque não consegue viver da realidade, vive num mundo de fantasia. E qual que é a fantasia? Eu aceitei Jesus, uma vez eu aceitei Jesus, eu não preciso de mais nada. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Adoro usar esse versículo descontextualizado. As coisas velhas passaram, agora você precisa agarrar o novo. O reino de Deus é conquistado à força. Então a transformação não é do dia para a noite. Repito, é processo.
usar essa máscara de que você não precisa de ser renovado espiritualmente, mentalmente, segundo a palavra de Deus, é armatia, ou seja, errar o alvo, ou seja, pecado. É pecado você continuar seguindo o desejo de escolher acreditar que não precisa de uma renovação, que não precisa de uma libertação, porque você acredita que você aceitou Jesus, tudo se fez novo online, 20, ó, questão de segundo ou milésimo de segundo, tudo em você foi transformado. É pecado. Por quê? Porque você está mentindo para você. E a Bíblia fala que quem é mentiroso? O diabo é o pai da mentira. Então quem ama e comete a mentira é filho do diabo. Isso é grave. Você é filho de Deus ou do diabo? O verdadeiro cristão é aquele que reconhece que precisa dessa transformação. É aquele que vive e deseja uma unidade com o Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, lá no versículo, acredito, 20, vai falar o seguinte: não sois de vós mesmo, você foi comprado por um preço. Irmão, se nós não somos de nós mesmos, por que nós recusamos a entregar aquilo que é de Deus? Senhor, entrega a minha vida nas tuas mãos, leva a minha mente e meu coração cativos à tua palavra. Renova, Senhor, a minha mente, o meu entendimento segundo a tua palavra. Precisa, por quê? Porque nós fomos comprados, já não pertencemos a nós mesmos, mas nós queremos continuar o quê? Pegando aquilo agora que não nos pertence e deixando lá no mundo para que Satanás utilize, entre na nossa vida, estrague a nossa vida e a vida dos nossos. Devemos nos apresentar a Deus como sacrifício agradável. Irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele permite na nossa vida que nós sejamos livres, de tal maneira que nós possamos escolher ser quem somos ou uma nova criatura em Cristo Jesus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Se não entendermos isso, irmão, além disso, nós iremos estar numa religião que não condiz com a palavra de Deus. Entraremos numa religião carregada de medo. Por que carregada de medo? Medo que alguém tire a sua máscara. Medo que alguém descubra que as suas vestes não estão brancas. Medo, por quê? Porque cai no legalismo religioso. Aquele legalismo lá dos fariseus, que quando Jesus Cristo chamou a atenção deles, lembra? Aqueles que João Batista falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, aprendiam a praticar a religião para os outros verem e não para que Deus os aceitasse. O crente deve se ver rodeado pelas coisas de Deus, aquilo que vai fortalecê-lo diante desse mundo corrompido. Se nós não conhecemos as Escrituras, nós não vamos resistir à tentação. Se nós formos religiosos, nós não vamos resistir à tentação. A tentação, irmão, ela nos convida para sermos aquilo que nós não devemos ser. A tentação nos atrai para aquilo que Deus não deseja que nós sejamos. Sermos religiosos, sermos legalistas, estaremos sendo e tendo uma vida equivocada. Por quê? Porque a religião e o legalismo obedecem à sua própria força de vontade. Ela não se sujeita à vontade de Deus. Ela não se sujeita ao sacrifício de Deus. A verdadeira religião que agrada a Deus, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e não se deixar corromper pelo mundo. E aí, irmãos, ainda entra noutra coisa. Quando as pessoas religiosas pecam, essas pessoas legalistas pecam, elas entram num círculo vicioso. Elas acreditam o seguinte, que ela sente aquele remordimento, ela sente remorso, ela não se arrepende. Porque arrepender-se é não fazer mais. Mas ela sente remorso, então ela faz uma promessa para Deus. Ela promete para Deus que não vai fazer mais, que ela vai se empenhar ao máximo, que ela vai frequentar o culto X, o culto Y, que ela vai levar uma cesta ali ou acolá. Ok?
E ela faz esse tipo de promessa para fortalecer o seu senso de religiosidade, de legalismo. Quando essa pessoa faz isso, ela se empenha ao máximo em encher o seu coração de esperança naquilo que não é verdadeiramente a vontade de Deus. Tem aparência das coisas de Deus, mas não é vontade de Deus. Lembra quando a palavra de Deus fala assim, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente isso aqui. A religião, o legalismo, honra a Deus com os lábios, mas não com a atitude. Por quê? Porque enquanto essas pessoas estão prometendo para Deus, não vou fazer isso mais, Senhor, eu juro, eu vou enfrentar Satanás, eu prometo fazer tal que, não sei o que, vai fazendo promessas vãs. Antes de terminar a promessa, irmão, o coração dele já está voltado para não cumprir a promessa que fez a Deus. E ele vive de promessa em promessa, e promessa em promessa. E quando ele vive de promessa em promessa, irmão, ele vai se desvaindo, ele vai se apagando espiritualmente. E tudo isso acontece por quê? Porque não conheceu as Escrituras. Se não conhece as Escrituras, não coloca ela em prática. Se permanece na congregação sem conhecer as Escrituras, querendo agradar o outro de forma religiosa e legalista, ele não se transforma, ele não entra no processo de transformação. Não entrando no processo de transformação, ele acredita que é frequentando o culto que ele vai ser salvo, é frequentando o culto que Deus vai livrá-lo, e quando chega o momento da tribulação, aquela promessa é vazia. E logo, irmão, se Deus não tiver misericórdia, ele se afasta da igreja e nunca mais volta. Por quê? Porque nunca foi um cristão espiritual. Ele foi dentro da congregação um legalista, um religioso. Devemos entender que assim como Jesus Cristo venceu, quando ele foi tentado no deserto, ele venceu ao inimigo das nossas almas usando a palavra de Deus, nós precisamos entender que nenhum de nós vamos vencer a tentação se nós não utilizarmos a palavra de Deus. Ninguém vence a tentação mediante a força de vontade. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a tentação a gente foge. O diabo a gente resiste, a tentação a gente foge. Mas tem crente que acha que precisa resistir à tentação. Irmão, vai resistir à tentação. Tenta enfrentar a tentação sem conhecimento bíblico. A tentação vai te colocar na cadeia espiritual e vai abrir brechas para Satanás entrar na sua vida e agir a 100% e a 1000 por hora. Ainda que nós tenhamos força em nós mesmos para dizer não para o adultério, não para a prostituição, não para a mentira, nós já falhamos. Por quê? Porque é a nossa vontade própria. A gente tem que usar isso e fazer isso tudo em nome de Deus, segundo a palavra de Deus. No caso do exemplo que eu dei para vocês no começo dessa mensagem, ir à escola bíblica dominical é algo que agrada a Deus, mas quando tem uma vida em jogo, a gente tem que escolher, pegar o crivo da palavra de Deus. O que é mais importante? Frequentar o culto ou salvar uma vida? Entende o que eu quero te dizer, meu amado? Mas aí você me pergunta, mas pastor, o que acontece se eu estou nessa minha vida de legalismo e religião e pecado e eu estou vivendo nessa máscara? Irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor, se nós confessarmos lá em 1 João, versículo 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Reconheça o teu pecado nesse momento que você está ouvindo essa mensagem. Decida-se a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E não volte mais atrás, porque arrependimento, irmão, é eu estar andando numa rua e eu me arrependi de andar nela, eu sair dela e andar na estrada correta. Não é eu me arrepender, parar no caminho, chorar e continuar andando no mesmo caminho. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Jesus veio para nos reconciliar com o Senhor. E Ele veio para nos livrar o seu povo da falsidade que Satanás criou nesse mundo para que nós nos perdêssemos e perdêssemos a nossa vida eterna. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus nos fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, aquele moço estava lá tentando pular da ponte para se suicidar. Então, era o meu dever, era o dever não só meu, mas de todo cristão, libertar
ele da opressão e tirar ele das cadeias espirituais do inferno que ele estava. Os ensinamentos, o milagre, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus veio para quebrar o poder das trevas. E para quebrar o poder das trevas, nós temos que ser como Jesus foi. Olha, nós devemos falar como Jesus falou. Tem que dizer assim, ó, eu, Kênia, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar aos pobres, para me apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amados e amadas, você está fazendo isso? Eu te pergunto. Fale com o Senhor neste momento. Quando Cristo disse, está consumado, lá na cruz do Calvário, quando ele consumou todo o processo para a nossa libertação e reconciliação com Deus, a gente esquece que essa declaração, Jesus estava colocando, nos livrando de um sistema de crença. Um sistema de crença é o quê? Religiosidade, legalismo. Seria correto afirmar que durante todo o ministério terreno de Jesus, ele esteve engajado a quebrar a religiosidade. Se você for olhar, ele mostrou naquela parábola do bom samaritano justamente isso. O sumo sacerdote passou, o levita passou e não socorreu. Por quê? Porque eles eram religiosos. Mas uma pessoa veio, uma pessoa que se compadeceu, que tinha verdadeiro amor no coração e socorreu. É importante ressaltar que Jesus aqui, ele nunca ofendeu pecadores, ele nunca bateu em pecadores, prostitutas, ladrões, bêbados, endemoniados, doentes, mortos, não. Ele sempre curou, livrou ou ressuscitou. Em quem que Jesus Cristo bateu, irmão? Quando ele pegou a chibata? Nos religiosos do templo. Aí eu te pergunto, se Jesus, que sistema de crença era esse que esse povo estava vivendo, que precisou de Jesus bater neles de chibata? Se bateu é porque Jesus não concorda com isso, não é verdade? Amados, precisamos entender que a religiosidade, a religião, ela nos leva a unir-nos fortemente com o voto e guardar regras de forma sistemática, tão sistemática que a gente deixa Deus de fora. Nós somos tão religiosos muitas vezes, que Deus fica de fora da nossa prática religiosa. Misericórdia! A finalidade de nós nos voltarmos para Deus e tornar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador é de agradar a Deus, agradar Ele do jeito que Ele precisa ser agradado. Eu vou te contar aqui, eu gosto de contar a história, né? Uma vez eu ouvi de uma pastora, e eu gosto muito dessa história porque ela é muito, muito boa para ilustrar, quando nós tentamos agradar a Deus da maneira que nós queremos e não da maneira que Deus quer. Essa pastora disse que ela casou, era nova de casada, e ela queria agradar o seu esposo, e ela pediu para ele, perguntou o que ele gostava de canjica, e ela não sabia fazer canjica. E o que aconteceu? Ela comprou todos os ingredientes, pegou a receita, não sabia fazer canjica. Por ver, não sei se ela, não lembro se ela pediu alguém para ensinar ela ou não. Só sei que ela botou na panela de pressão o milho da canjica, o amendoim, o leite, o açúcar, botou tudo junto. Agora você imagina amendoim cru dentro da panela de pressão cozinhando com o milho de canjica. E botou aquilo para cozinhar horas e horas e horas. Na hora que ela viu que o trem tava molinho, ela viu aquela papa gosmenta, ela falou assim, nossa, meu marido gosta de cada coisa estranha, né? O marido dela chegou e ela deu toda, querendo agradar, fez uma coisa para agradar o esposo e deu para o esposo. Quando o esposo comeu, nossa, horrível. E ele perguntou, por que você não falou comigo? Como é que eu gostaria de ser feito isso? Assim mesmo é o nosso Deus. Nós queremos agradá-lo, sinceramente, mas precisamos saber dele o que fazer para agradá-lo e como fazer, quando fazer, e não da nossa maneira. Se nós verificarmos, a religião, ela nasceu lá no jardim do Éden, quando o homem caiu. Qual foi a primeira reação do homem com a queda? Caiu da espiritualidade, deixou de ser um homem puro, um homem verdadeiramente voltado para Deus. Foi fugir de Deus, acusar Deus pelo que a mulher fez e acusar a própria mulher e olhar que eles estavam nus, se vestir, se esconder do Senhor. Então a religião não faz outra coisa conosco, ela nos deixa com medo e nos faz esconder de Deus. Esconder o quê? Atrás das árvores, atrás das vestes que não agradam a Deus. Porque quando Adão fez as vestes da folha lá, das árvores,
não me recordo agora qual foi. Deus foi lá e matou animais e deu para eles roupa feita de pele de animais, já mostrando desde o começo que o que o salva não é a religião, não é aquilo que o homem faz, mas aquilo que Deus faz, matando um cordeiro, fazendo a roupa dele de pele. Que cordeiro é esse nos nossos dias, falando de forma metafórica? É Jesus. Jesus morreu na cruz para quê? Para nos cobrir a nossa nudez com o seu sangue. A religiosidade, a legalidade, a religião que não agrada a Deus, ela é a expressão do medo. Medo de morrer, medo de viver. Daqui a pouco está todo mundo frustrado, angustiado, depressivo. Veja, estou dizendo da depressão aqui espiritual, porque tem depressão que é realmente bioquímica. Ok, irmãos? Vamos deixar as coisas separadas. Então, assim, a religião que não agrada a Deus, o sentimento de religiosidade, a legalidade, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque o medo produz tormento. E a Bíblia fala que aquele que tem tormento, aquele que possui medo, não é aperfeiçoado em amor. E quem é amor? A Bíblia fala que Deus não é amor, Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Então tudo isso nos afasta de quem? De Deus. Se olharmos para as religiões do mundo, todas elas são desejos do homem que se traduz em formas de doutrinas. Desejo do homem que se traduz em formas de ensinamento com aparência de bondade, mas está longe de Deus. Nós podemos perceber isso nas palavras de Jesus. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, ou, ele não disse um caminho, ele disse o único caminho é Jesus. Ele não falou religião, irmão, porque a gente costuma falar o cristianismo. Jesus, irmão, frequentava o judaísmo, Jesus não era cristão. E aí? Deixo para você essa coisa para você trabalhar na sua mente aí. Você sabia que Jesus não era cristão, ele era judeu? Aí você vai falar, mas pastora, você está falando contra o cristianismo? Não, eu só estou fomentando o seu pensamento acerca da religião. Todos os pensamentos e doutrinas dos homens, o legalismo, o sentimento de religiosidade, a religião que não agrada a Deus, ela tem só um intuito: nos afastar de Deus, nos afastar da obra redentora do Calvário. Se nós formos prestar atenção, esse desejo de mostrar para todo mundo que eu não falto culto, que eu não falto uma escola bíblica dominical, esse desejo de mostrar para todo mundo que eu não corto meu cabelo, que minha unha não passa esmalte vermelho, que eu não uso batom vermelho, isso não está escrito na Bíblia não, tá, irmão? Ensinamento equivocado da palavra de Deus. Esse desejo de mostrar que o cabelo tá cheio de ponta, que tá usando uma saia lá no pé, que eu não uso calça, que você é santo, não, querido, esse é só um tremendo sentimento de legalismo e religiosidade que você carrega. Aí se você falar, mas Deus revelou para mim num sonho que eu não posso cortar o cabelo. Deus revelou para você. Se ele revelou para você, porque ele sabe que se você cortar, você se afasta dele. Então não pega aquilo que Deus revelou para você lá no seu oculto e queira trazer como dogma para a comunidade religiosa, para a comunidade cristã. Porque aquilo que Deus revela para mim, uma pessoa individual, não serve para o outro. Já vi irmão falar assim, eu sonhei que o batom vermelho é da Pombagira. Da Pombagira por quê? A Pombagira comprou e pagou? Não, quem comprou e pagou foi eu, é meu. Irmãos, se você usar um batom vermelho, você se vê como uma prostituta e o seu coração afasta de Deus, é óbvio que Deus vai falar para você não usar esse batom. Por quê? Porque o batom é pecado? Não, porque ele traz sentimento ao seu coração que vai fazer você lembrar do mundo. Você lembrando do mundo, você pode ter duas reações, ou tristeza e angústia, ou voltar para o mundo. Então por isso que Deus falou com você. Ele não falou isso nas escrituras, não tem lugar nenhum isso nas escrituras, é só no seu sonho, na sua visão, que é particular e individual. Outra coisa, características das religiões, que Deus está distante, Deus é amor, mas há sempre o mas, a adversativa, né? Há sempre alguma coisa. Amados, eu quero que você entenda, quando eu digo Deus é amor, mas, depois do mas, tudo que vier depois do mais, negou Deus é amor. Então não existe Deus é amor mais, Deus é amor e ponto.
Ponto. Por que a gente precisa saber isso? Ah, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Irmão, Deus só vai ser fogo consumidor no juízo. Enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós estivermos aqui, há esperança. E foi para isso que nós somos chamados, para pregar a esperança. A Bíblia fala as palavras de boas novas. Que palavra de boas novas é essa? A vinda, a vida, o ministério, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados. Jesus Cristo, quando teve aqui, ele fala, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumprir. O que era cumprir? As ordenanças que estavam na lei de Moisés, Jesus cumpriu. Se ele cumpriu, nós não precisamos cumprir mais. E aí ele fala, um novo mandamento vos dou. Qual que é o novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o único mandamento do Senhor Jesus. Quando Jesus simplifica as coisas, vem a religião e complica tudo. Ao invés de nós olharmos e falarmos, vamos amar a Deus verdadeiramente, porque aquele que ama, irmão, ele é aperfeiçoado, a Bíblia fala isso. Aquele que ama, cobre uma multidão de pecado. Aí vem a religião, ao invés de nós nos perguntarmos, né? Como a palavra de Deus deve ser observada, a religião vem e fala pra gente, como é que nós vamos não quebrar a palavra. E não foi isso que Deus nos ensinou. Deus mandou a gente amar e não estudar para não quebrar. E o que a religião faz, irmão? Ela nos confunde. Veja, a religião que não agrada a Deus, a religiosidade, o legalismo, ele coloca uma cerca ao nosso redor. E quando eu falo cerca aqui é de arame farpado, tá, irmão? Não é arame liso, não é farpado. É aquela ideia que Jesus falou assim, ó, você está tentando tirar um cisco do olho do seu irmão quando no seu tem uma trave. É isso que a religião faz. Faz a gente olhar para o cisco do outro e esquecer da nossa trave. Ela nos cerca com arames enfarpados. A religião, ela tem o dever, ela se acha, né, no dever e no direito de falar para você o que você deve vestir, o que você não deve vestir, o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você deve beber, o que você não deve, os lugares onde você frequenta, o que você pode frequentar, o que você não pode frequentar, como você vai falar com uma pessoa e como você não deve falar. Isso é função da religião, ela faz isso para você. A pessoa que é religiosa, ela não entendeu ainda o que é o amor, por isso que ela precisa, não toques, não manuseis. As observâncias desses rituais prejudicam o relacionamento do indivíduo com Deus. Prejudica. Mas você fala assim, mas pastora, se eu evitar essas coisas, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus foi a verdadeira religião de Deus, lá em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que agrada o nosso Deus é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e não se deixa corromper pelo mundo. Quando você se deixa levar para a doutrina dos homens, você está se deixando corromper pelo mundo. Então, você não está agradando a Deus. E detalhe, irmãos, se você ama, você faz tudo para o ser amado. É isso que nós devemos entender. O amor não deseja mal, o amor não prejudica, o amor não mata. Nós vivemos num país, no Ocidente, onde as pessoas falam, eu matei porque eu amei demais. Mentira! O amor não mata. Olha para a cruz. O que o amor fez por nós? O amor morreu por nós. Ele não nos matou. Mas quando a gente vai pregar o evangelho, o que a gente faz? A gente mostra um amor que mata e não um amor que morre. O amor que morre é o exemplo de Jesus. O amor que mata é o que muita gente está pregando e é legalidade e religiosidade. E devo te confessar, o mal de tudo dessas práticas, não toque, não manuseie, vista isso, não vista aquilo, não coma isso, não beba aquilo, não está em não fazer essas coisas ou fazer essas coisas. Não está nisso, irmão. Está na raiz da santidade frágil, da santidade efêmera. Eu não cortei meu cabelo, então eu sou mais santa que a irmã que cortou. Eu estou usando não estou usando calça, estou usando saia, então eu sou mais santa que a irmã que está usando. Eu não jogo futebol, então eu sou mais santo que o irmão que joga futebol. Entende, irmão? É o orgulho de estar salvo, o orgulho de ser santo. Quando você é salvo, quando você é santo, por causa do sangue de Jesus, você não é santo, você é santificado. Você foi salvo por Jesus Cristo e a Bíblia diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Vem de Deus para que ninguém se glorie. Se você está se gloriando na sua santidade, o que você está sentindo não vem de Deus. Se aquilo que você está sentindo não vem de Deus, você se deixou corromper pelo mundo. E segundo Tiago, capítulo 1, versículo 27, se você se deixou corromper pelo mundo, você está fora de Deus. E aí? Quando Jesus percebeu esse farisaísmo, esse orgulho em ser santo, de mostrar santidade, Jesus viu o povo cansado de tentar fazer algo que não conseguia.
aquela ideia de colocar um fardo mais pesado nas costas do outro. Eu não consigo carregar, mas eu boto nas costas do outro. Por quê? Porque eu vou mostrar que eu sou santa. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, ele vai dizer o seguinte: vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão dela. Por quê? Porque eles andavam cansados e abatidos, como ovelha que não tem pastor. Então, quando nós seguimos a religião, a legalidade, a gente fica cansado e abatido. Por quê, pastora? Porque nós nunca, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nunca vamos conseguir seguir todos esses dogmas 100%. E cada lugar que a gente vai congregar existe uma doutrina humana. E Deus não nos manda seguir a doutrina humana. Eu estou te ensinando a rebeliar contra a doutrina da sua igreja? Não. Se você escolheu essa igreja para ficar e você está lá, procure obedecer, mas saiba, se você romper com uma doutrina da congregação, isso não vai te levar para o inferno. Esteja tranquilo com isso. Amém? Para Jesus, aquelas ovelhas cansadas, que estavam cansadas devido ao constante jugo pesado colocado sobre elas pelo sentimento de legalidade, pelo sentimento de religiosidade, pela religião que não agrada a Deus, deixavam essas pessoas esgotadas. Tanto que Jesus falou assim, olha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, vinde a mim todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus veio para aliviar. Então, se alguém está colocando um peso sobre você que Jesus não colocou, irmão, para não causar transtorno, muda de lugar, vai para outro lugar. Tá? Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando a gente carrega o jugo do Senhor, quando a gente carrega o fardo do Senhor, que é leve, é suave, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Por quê? Porque Jesus veio e carregou tudo isso por nós. Não vamos fazer isso novamente, amém? Quando Jesus Cristo fala, vinde a mim todos que estáis cansados, vamos traduzir a palavra cansado. Ele está dizendo, vinde a mim todos vocês que estão exaustos de ter trabalhado, tentando cumprir algo que você não consegue cumprir e que você está cumprindo devidamente, porque eu já cumpri por você. É isso que Jesus está dizendo. Então, irmão, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos estudar, tá? Porque o jugo do Senhor, ele é o quê? Ele é leve, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, é o que diz as Escrituras. Viu o quanto é importante nós estudarmos as Escrituras, irmão? Para nós não nos deixarmos ser pegos por doutrinas de homens, para que a cerca que se coloca ao redor de nós venha do Senhor e não dos arames farpados das doutrinas do legalismo, da religiosidade, que muitas vezes nós estamos vendo no meio da congregação. A religião, a religiosidade, a legalidade, ela queima o homem espiritualmente, ela esgota o homem até o pó. E aí a pessoa perde a crença em Deus, por quê? Porque viveu tanto doutrina de homem, tanto, mais tanto, e não as Escrituras, que afasta de Deus, porque fala, não dou conta de servir a Deus, porque é difícil demais. Irmão, se é difícil demais, você está servindo, não é o nosso Deus, não. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Amém? Se você afastou de Deus também, a culpa não é do pastor da igreja. Você precisa aprender que você precisa ser responsável pelo conhecimento de Deus sobre a sua vida, e não o outro. Quando um crente está exausto, esgotado, ele está exibindo falta de conhecimento bíblico. Quando um crente se afasta do Senhor, está mostrando, como na mensagem passada, que o alimento que ele estava se alimentando é da morte na panela. Irmãos, eu espero que o Senhor Jesus Cristo possa falar grandemente ao seu coração. Nós continuaremos falando sobre o que leva o cristão ao esgotamento, à exaustão espiritual, emocional muitas vezes. Amém? Todo domingo. Essa é a segunda mensagem da série. Já falei demais, já está com mais de 43 minutos. Então, irmãos, até mais, até a próxima. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance, tá? Seja bendito tu e a tua casa. Amém? Até a próxima.